E aí, pessoal? Bom, se vocês estão cansados dos 40 minutos do vídeo anterior, imagina eu que rushei essas 6 horas e 20. 3 da manhã, acabaram de fechar os servidores de Black Desert para manutenção. E vamos fazer isso daqui antes que eu durma e acabe esquecendo tudo. Esse vídeo eu não estou fazendo só para vocês, não, eu estou fazendo para mim mesmo, porque aí se um dia eu quiser voltar a esse depoimento, eu consigo me escutar acelerado ao invés de escutar todo o depoimento novamente. Eu lembro que às 3h23 o presidente da Anvisa é questionado em relação a declarações do Bolsonaro de que havia protocolo de uso da cloroquina aprovado pela Anvisa e que havia autorização da importação do negócio. E aí ele fala, olha, o cara é um gentleman, assim, é impressionante a quantidade de vezes que eu mandaria senador tomar no cu no meio dessa CPI, assim, porque eu não teria paciência. E esse cara, ele virou meu ídolo, assim, tipo, eu queria ter 10% da maturidade que ele tem de lidar com esse povo. Bom, ele fala, cara, protocolo de pesquisa é diferente de protocolo de uso. Havia um protocolo de pesquisa da cloroquina, não protocolo de uso da cloroquina. Outra coisa, existe uma agência que cuida da biossegurança no ato da entrada de um produto, de um medicamento em território nacional. Isso é diferente de aprovar a eficácia do medicamento. Então, uma coisa é você deixar o produto que compõe a Sputnik entrar em território nacional. Outra coisa é você falar que a vacina funciona e que ela é segura. A biossegurança é cair um frasquinho de Sputnik no chão, quebrou, a gente vai virar zumbi. Esse órgão ele tem essa competência de analisar essa segurança. Então havia validação da entrada desse material em território nacional. Isso não tem nada a ver com a aprovação da vacina. Depois tem o posicionamento arrombado do cara, né? Porque, cara, esse senador é aquele que você tem que passar um ano do lado dele para provar para Deus que você é um cara paciente, porque aí ele vai lá com toda a pretensão do mundo, ele que colocou o dedo na cara do presidente da Anvisa e falou assim, mas o Bolsonaro falou que isso, e você disse que não sei o que. E aí no fim ele fala assim, eu discordo de Vossa Excelência, mas o presidente da Anvisa é você, então é você que manda, mas eu discordo. Ou seja, o cara é confrontado com o posicionamento técnico e ele fala assim, mas eu discordo do que você está falando aí, ok. Aí depois teve uma outra acusação arrombada. A Anvisa ela não testou a Sputnik, ela discordou da FDA americana, ela aprovou a vacina da Oxford que tira um vírus de chimpanzé. Assim, é impressionante como esse senador, ele jamais falou para o presidente da Anvisa, ele falou somente para o público dele e ele fez um discurso de palanque que gerará recortes, né? Gerará recortes, estará em redes de WhatsApp aí logo mais. Vocês aprovaram uma vacina que tira... Não, aí eu estou fazendo um sotaque que é desrespeitoso, porque, enfim, né? O Nordeste é melhor do que esse cara. Deixa eu tomar cuidado aqui com a minha encenação. Vocês aprovaram uma vacina de Oxford que tira vírus de chimpanzé e vocês reprovaram a Sputnik. Né? Vocês implicaram só com a Sputnik 5. Ele fala 5. Vocês vão lá e escutem ele falando, a Sputnik 5. Como manter credibilidade desse jeito aí, dessa instituição de vocês que é essa Anvisa? Porque se a própria Gambasileia falou que vocês não sabem ler o relatório e é por isso que vocês não entenderam. Assim, é patética a atuação de palanque desse senador. Ele faz essa acusação jumenta. Ele fala assim, ó, a morosidade da Anvisa está matando o nordestino. Hoje eu vivo do Nordeste e eu posso dizer que, cara, é muito triste ter um senador representando a nossa região aqui com essa oratória arrombada. E aí a refutação, ele falou, olha, essa prova física, eu estava tentando lembrar de onde que eu tirei esse negócio aqui.
E aí, esse presidente da Anvisa, ele dá um baile de didática. E tudo que ele diz, ele pode ser resumido, mais ou menos, com uma comida de rabo que eu levei do meu professor de física, Wilson, quando eu estava no ensino médio. Veio um problema lá de física e eu olhei para aquele problema, eu resolvi ele na minha cabeça e coloquei o resultado na prova, entreguei e o cara me deu 0,25 de ponto. 0,25 pontos numa questão que valia 2 pontos, ou seja, ele me deu 1/8 e a minha resposta estava certa. E eu fui questionar ele, eu falei, cara, mancado isso daqui, o que tem de errado no meu problema de física? E ele falou, cara, tá faltando a comprovação desse resultado. Eu não quero o resultado puro, eu quero que você me prove que você sabe resolver esse problema de física. Quando eu te dou um problema de física, não basta você olhar a prova do seu vizinho, não estou falando que você fez isso, e pegar o resultado dele porque dá certo. Eu preciso que você mostre, através do seu desenvolvimento de raciocínio, como que você chegou nessa resposta, senão para mim não vale nada. Através de uma didática assim, espetacular e sem se deixar abalar, sem se deixar descontrolar pelo senador nordestino aí, ele fala, olha, não dá para eu aprovar uma vacina só com os resultados, eu tenho que saber exatamente como eles chegaram lá. Isso não estava explícito, a gente não pode aprovar um negócio que falta documentação, simplesmente não dá. Como é que eles chegaram? Eles nos dizem que os dados da vacina eles são esses, mas não tem o método, não tem a comprovação, não tem em que condições. São muitas plantas e a gente não tem garantia de que virá da mesma. Eles dão uma amostra de 5 litros e depois como é que vai ser quando a gente precisar de 100 mil? Como é que a gente garante a escalabilidade? Como é que a gente garante tudo isso? Não tem a comprovação do processo para se chegar nesse resultado. Sem o processo para se chegar no resultado, a gente não pode chegar numa conclusão. Basicamente, eu lembrei muito do professor Wilson dizendo... E é engraçado, porque eu lembro que nesse dia eu cheguei pro Wilson e eu falei, olha, é o seguinte, eu dei o problema e comecei a falar, eu fiz isso, aqui eu fiz essa conta, aqui eu fiz essa conta, aqui eu fiz essa conta de cabeça, aí eu cheguei nesse resultado aqui. Ele falou, parabéns, só que não está escrito aqui que você sabe isso daí que você acabou de me falar. Se no dia da prova você tivesse colocado na prova isso que você está explicando para mim, eu te daria 2 pontos. Como você perdeu a oportunidade de fazer isso na hora da prova, vai ficar para a próxima. Agora eu já sei que você sabe. Na próxima prova você escreve como você sabe. Essa é uma lição que eu levei para a vida e explica muito bem o ponto dele aqui. Aí veio uma outra acusação arrombada, porque esse mesmo senador aqui, ele também é médico. Ele falou, vocês levaram 5 meses para responder a Rússia. Eu já dei plantão, 24 horas trabalhando. O senhor já deu plantão? Eu já dei plantão. Por quê? Porque eu sei o que é prioridade. Aí ele dá uma Ernesto Arajuzada, né, na acusação dele. Assim, eu encaminhei o Remdesivir para vocês e os Estados Unidos quebraram patente para um monte de país e só não quebraram no Brasil por causa desse Ernesto obtuso aí que teve um comportamento obtuso, e aí, em punição a ele, os Estados Unidos não quebrou a patente para o Brasil poder produzir um remédio de R$19 mil, que está barato. Mas eu encaminhei a Sputnik para vocês, e vocês levaram 5 meses para responder. E ele fala, olha, não foi a Anvisa que levou 5 meses, nós fizemos questionamento e não recebemos resposta. Não recebemos resposta, a resposta demorou, quando veio estava errado e estava insuficiente, aí a gente provou. Por quê? Porque o prazo vencia. Mas estamos abertos nós estamos abertos a novos estudos e analisaremos qualquer material adicional que a gente venha receber. Deu bastante orgulho assim, desse posicionamento. E eu agradeço muito o Leonardo a ter me explicado esse caso antes de eu chegar aqui, porque aí eu já escutei a declaração livre daquele meu viés, enganado por fake news como eu estava. Aí perguntam para eles a respeito de sugestões
de fechamento de aeroportos, e aí ele disse que a Anvisa encaminhou mais de 200 dessas sugestões, desses laudos que apontariam que seria interessante que a gente fizesse uma segurança de fronteira. Isso vai ser muito interessante ver quem foi que não deu seguimento com essas sugestões. Em 4 e 2, eu gastei 10 minutos num pedaço desse daqui, cara, eu preciso correr. Em 4 e 2, usou-se um argumento, olha, a Sputnik aí, vocês reprovaram, mas a Argentina e o México, eles servem como terceira fase. A Argentina e o México servem como terceira fase, eles aplicaram e ninguém morreu, por que não autoriza logo? E aí o presidente ele falou, a Rússia se sabota, não é a Anvisa que sabota, ele não usou esse termo, ele é melhor do que eu, ele não usou esse termo. Ele falou, não é a Anvisa que sabota o negócio, é a Rússia que se sabota, porque a gente pede esclarecimento e não vem. E aí eu coloquei advogue, né, advogue o diabo, seja advogado do diabo nesse caso, porque aí eu fico pensando, seria possível que aquele relatório lá do Ministério da Saúde americano estivesse certo e que essa documentação ela não chegasse intencionalmente, mas aí eu pensei o seguinte, a Anvisa ela é feita de várias gerências e de várias diretorias, e todo mundo teria que ser comprado, todo mundo teria que ser convencido, o silêncio de todo mundo precisaria ser comprado, e com certeza haveria um ego, no mínimo um ego, que não se permitiria, que não se deixaria levar por um plano mundial para que o Brasil não comprasse essa vacina. Então, agora eu começo a achar muito improvável que a iniciativa tenha vindo da Anvisa e não da própria Rússia. Ainda mais suportado pelo fato de que eles têm esse contrato de confidencialidade com o México e que a Argentina mostrou resultados que são insuficientes e que são incongruentes. Então, cada vez mais, eu acho que se houve essa pressão para o Brasil sair inicialmente da fila da Sputnik, V de vacina, não 5, isso ficou para trás. E o Brasil hoje não compra, não por lobby internacional, mas é porque realmente não dá para confiar mesmo, não dá para comprar mesmo. Bom, a repetição da lista de documentação é suficiente, ok. Em 4h47 eu quero muito que vocês vejam isso daqui, ele falando sobre aquele termômetro na porta do shopping, aquela pistolinha. Eles estão falando dos aeroportos, mas eles dizem, essa pistola de termômetro para medir febre, isso não serve para nada, é um placebo. Por quê? Porque você começa a transmitir o vírus antes do 6º dia, antes de ter febre, você começa a transmitir antes de ter febre. Então você pode não ter febre e passar Covid para todo mundo, e você pode não ter Covid e ter febre, e aí você vai ser proibido de entrar num avião ou no shopping sem que você tenha o Covid para passar para alguém. É conhecimento antigo, mas a maneira como eles põem isso eu achei cirúrgica, assim, eu acho que tem que ser levado em consideração. Em 4h52 a gente teve um outro apelo arrombado. Argumento para se aprovar Sputnik V, as pessoas precisam. E os brasileiros e os argentinos são irmão. Site da CPI autoriza a vacina. É o senador aí, cientista. Bom, em 5.1, nós aceitamos doações de cloroquina internacionais porque havia desabastecimento. E aí ele coloca de maneira muito profissional. Ele falou, olha, nunca precisou de receita para pregar cloroquina, porque só quem compra é quem realmente precisa, porque tem malária, porque tem lúpus, porque tem essas doenças autoimunes, e nunca houve corrida para cloroquina. De repente, as pessoas queriam tanto, elas iam com receita simples e voltava 20 vezes na farmácia e desabastecia o mercado. A gente teve que mudar temporariamente. Por quê? Porque quem tinha lúpus, quem tinha malária, quem tinha outras doenças, não estava conseguindo comprar o medicamento. Eu tenho o depoimento da própria Marta, minha amiga, da cunhada dela, que com lúpus não estava conseguindo medicação, porque não tinha em farmácia nenhuma. E aí qual foi a solução disso? Começaram a pedir a receita em 2 vias, uma ficava na farmácia, e aí houve essa retórica política de que havia uma sabotagem do remédio supostamente milagroso contra a doença, quando na verdade eles estavam tentando proteger as pessoas que precisavam do medicamento de verdade. Aí assim, isso daqui eu achei bastante revelador. Falaram assim, pô, vocês não liberam aí, e teve gente que comprou sem...
essa polarização e essa tentativa de culpabilizar o outro, né? E falar que não comprou por causa de vocês, ou vocês autorizaram a comprar o negócio. E aí é engraçado. Ele diz que o uso, a compra, ela não está condicionada à aprovação da Anvisa. O uso, sim. Ou seja, o governo brasileiro, ele não é proibido de comprar uma vacina de qualquer país que seja. O que não pode é usar essa vacina sem autorização da Anvisa. A Anvisa precisa aprovar a vacina para que ela seja aplicada, não para ser comprada. Você pode comprar. E o que estava acontecendo é que eles estavam comprando as vacinas e vinculando o pagamento à aprovação da Anvisa. Então você comprava e pagava assim que a Anvisa aprovasse. E aí você exigia a documentação de quem quer que viesse de fora. Já nem lembro mais as anotações que eu fiz. Em 5.9, dúvida arrombada. Cloroquina tem 66 anos de tradição contra a malária, contra a lúpus. 66 anos. Aí de repente faz mal? Agora vai dizer que tá todo mundo morrendo de Covid porque tá tomando cloroquina. Paciente de malária ficou com medo de cloroquina porque agora a cloroquina virou um veneno. 66 anos e só descobriram que faz mal agora. Se a eficácia contra a malária já foi comprovada, por que não serve contra a Covid? Aí você fala, não, Fausto, você está exagerando, o cara não pode ter falado uma merda dessa. Sim, se a eficácia contra a malária já foi comprovada, por que não serve contra a Covid? Seja honesto, homem, o remédio é bom. Desculpa, caipiras, eu odeio esse... Eu tô me odiando por estar colocando falas burras sem querer em sotaques que eu amo. Eu amo sotaque nordestino, eu amo sotaque caipira. Vamos lá. Ele explica então a exigência temporária da receita e ele diz, tão logo houve diminuição da demanda, a receita em 2 vias ela foi dispensada. Então só houve exigência da receita para compra de hidroxicloroquina e cloroquina, enquanto havia uma demanda exagerada descabida desse remédio. Quando as pessoas que têm malária, as pessoas que têm lúpus, começaram a ir às farmácias e ver que havia abastecimento, eles dispensaram o uso, a exigência de receita em 2 vias. Aliás, eles aceitaram doações de cloroquina de fora, justamente porque havia esse desabastecimento. E aí o senador ele fala pro palanque dele, né? Porque cada senador tem direito de falar 15 minutos. Eles falam em palanque pro público deles durante 14 e fazem 3 perguntas descabidas. Aí quando a fala volta para ele fala assim: ah, tá bom, muito obrigado então por provar que eu tava certo esse tempo inteiro e dizer que a cloroquina funciona. Obrigado, o seu presidente aí da Anvisa. Dá vontade de pegar a cara dele e fazer um carinho. 5:18, tentativa de salvação judicial da Anísia. Olha, eu queria dizer que a presença dela lá era legítima e que seria um crime impossível, já que não dá para mudar a bula. Ela pedir não pode ser visto como um crime, mas ninguém tinha falado que ela tinha cometido um crime ao pedir para mudar a bula. Enfim, cara, o dia que a Anísia tiver que depor na CPI vai ser uma final de Big Brother pra mim, assim. Vai ser final de campeonato brasileiro. Eu vou fazer live de react o dia que essa Anísia ela for fazer o depoimento dela. Bom, 5:28. Para mudar uma bula, o custo do estudo clínico é alto. Ou seja, você quer mudar a bula da cloroquina, o que é caro não é a Anvisa. O difícil não é você pagar as taxas de validação da Anvisa para a mudança de uma bula. O difícil é o estudo clínico, porque a bula ela é escrita com o resultado de estudos clínicos da droga. E esses estudos, eles têm várias fases, eles têm duplo cego, eles têm um monte de etapas que custam muito caro para os laboratórios. E esse seria o custo da mudança da bula, não a taxinha da Anvisa. Então a Anvisa ela não sabota a mudança de bula de medicamento nenhum. Aí veio a cajuruzada. A cajuruzada, cajuru, ele é a quebra do gender lock, assim, da Dilma e da Damares. Se você pegar a Dilma e a Damares e fizer um char só a partir das duas, o cajuru é o gender lock.
Quer dizer, é a quebra do gender lock. É a versão masculina da somatória das duas. Aí o Cajuru, senador, ele aparece e ele fala assim: homem, você tá sabendo da fofoca? Olha eu dando sotaque pro negócio de novo, cara, desculpa. Você tá sabendo da fofoca? Você ficou sabendo que o Bozo tá puto? Eu só me ausentei durante 15 minutos aí dessa CPI. Assim, vocês estão falando aí há 5 horas e meia. Dessas 5 horas e meia eu só saí 15 minutinhos. E aí eu fui ver as redes sociais. E eu não sei se você tá vendo seu Facebook aí, mas o Bozo tá puto. E não sou eu que tô falando, não. É o antagonista. Saiu na mídia que o Bolsonaro tá puto. Se for verdade esse negócio aí que ele tá puto, o que você vai fazer? Cajuru parece o Tiririca fazendo campanha. Ele falando, ele parece o Tiririca fazendo campanha, assim. 5h35. Você acha que os brasileiros são melhores do que os argentinos? Ou seja, a Argentina é burro de estar tomando esse negócio aí? É porque tuitaram aí que vocês não estudaram os lotes de Sputnik. Onde que vocês compraram os lotes que foram testados? Uma senadora falando para o seu próprio público, fazendo uma pergunta que já havia sido respondida, falando sobre critérios técnicos que já haviam sido esclarecidos, porque eles falaram: nós não pegamos uma vacina e olhamos no microscópio, nós analisamos documentação. As documentações vieram incompletas porque não mostravam o processo da resolução, não tinha resolução da prova no negócio. Lembra do exemplo lá? Não havia comprovação do método para se chegar ao resultado. Aí vem uma senadora e fala assim: você acha que os brasileiros são melhores que os argentinos? Porque os argentinos aceitaram, por que a gente não aceita? Vocês têm que entender que tuitaram, colocaram no tweet lá que vocês nem viram os lotes. Onde que vocês compraram esses lotes aí que vocês testaram, que vocês descobriram que não funciona a vacina? Essa foi a pergunta da senadora. Ou seja, você tem vários senadores que se inscrevem para participar da CPI e eles não têm pergunta nenhuma para fazer. Eles estão lá somente para fazer esse discurso de palanque que amanhã vai estar em tudo que é corrente de Zap Zap, e é a 30ª vez que eu repito, mas também tem 30 senadores fazendo isso em três depoimentos que eu vi. Bom, aí vem um cara, e esse cara foi uma figura. Ele falou: olha, parabéns por você não querer culpar o presidente por ser culpado de tudo. E aí ele vai e começa a ler um discurso e o cara lê mal. Ele lê mal. Ele tenta se empolgar e ele tenta mostrar que ele manja, e ele tenta ser convicto na fala, mas ele lê mal pra cacete. Ele fala: cloroquina funciona porque eu tratei porque eu peguei logo no início. E aí ele deixa essa ambiguidade: eu peguei logo no início, eu comecei a tratar assim que eu peguei, ou eu peguei logo no início e agora mudou e a cloroquina não serve mais. Então é uma fala que pode ser interpretada aí a gosto do freguês. E aí ele começa: as mortes caíram 28%, também depois de um pico que você tem uma queda, aí caiu de 4 mil para 2 mil e você acha que a gente está apavorando agora, né, em performance. E aí eles falam: tem 1 milhão de % de vacina aí que já vai distribuir, e os caras falando que a culpa é do presidente. E a vacina esse ano já é maior do que do ano inteiro, desde o começo do ano. E aí esse povo querendo inventar esse remdesivir aí para ganhar dinheiro, e a cloroquina que não tem patente. É claro que não vão querer mudar a bula porque ninguém é dono do negócio. Você foi ameaçado, não foi? Por quê? Porque você dá para proibir aí os médicos de receitar coisa só porque não tá na bula, e aí não tá na bula porque não compensa, porque ninguém faz, e aí o médico tá proibido então de receitar o bagulho. É tanta desinformação, cara, que dá vontade de pegar o cara e levar ele pro Mobral. Mobral é assim, com todo respeito aos avós e avós que fizeram Mobral dá vontade de levar o cara pro supletivo, assim, da 4ª série. E aí você fala: cara, a nossa sociedade paga 40 pau pra esse cara, mais os penduricalhos pra ele falar esse monte de merda errado. Que agonia. Não é uma questão de gramática, é uma questão de cognição, assim, o cara não tem capacidade de cognição. E aí o presidente da Anvisa, ele vai lá e fala: olha, só quem pode pedir mudança da bula é o detentor do registro. Você está completamente certo. Eu queria ter 2% dessa paciência que esse cara tem com gente boa e mal intencionada.
O médico ele não é proibido de receitar medicações sem descrição na bula, isso a gente chama de off-label, e não houve politização de nenhum dos procedimentos da Anvisa. Ele é gentleman, assim, né? Eu teria mandado o cara tomar no cu. E é engraçado porque ele também explica que determinados medicamentos eles são tão baratos, que nenhum laboratório tem interesse em produzir a medicação, e cloroquina é um dos casos desses. Por que é que o laboratório do Exército ele faz essa medicação? Porque a cloroquina é um remédio tão barato que nenhum outro laboratório tem interesse em investir no desenvolvimento dessas drogas. Por quê? Porque eles querem remédios que são mais caros, que têm maior rentabilidade. Então o governo, o exército, ele teve que investir na produção de cloroquina? Sim, porque as pessoas que realmente precisam dele para lúpus e para outras doenças, para os quais a cloroquina é bom, ficaram sem a medicação. Então, assim, você não pode culpar o exército por ter investido na produção desse remédio. Mas isso foi uma consequência do exagero da demanda. Não foi uma ação política de querer lucrar com um remédio que, afinal, no final das contas, nem é lucrativo, e é por isso que é o governo que tem que fazer. No 6.1, cara, eu adorei esse cara, porque ele é advogado do diabo aqui. Assim como eu tentei fazer o advogado do diabo, pensando, porra, será que a Anvisa ela tá numa puta de uma conspiração para atender a interesses americanos contra os interesses russos? E esse penúltimo senador aqui, ele faz muito bem esse papel. Ele fala, olha, de atacar a Anvisa, né? De atacar a Anvisa de alguma forma. Ele fala, a culpa é do Bolsonaro, sim. E eu quero saber se houve alerta em relação à eficácia dessa medicação. E aí o presidente ele responde, olha, a gente não tem controle sobre a aplicação do uso off-label da medicação. Ou seja, a ação da Anvisa ela se restringe ao controle da bula. Os médicos que usam isso fora da aplicação da bula, eles não estão sobre a nossa competência. E ele fala, o senador fala, houve fiscalização da Anvisa em relação aos kits Covid? Se não teve, você não acha que isso é omissão? Não é obrigação da Anvisa garantir que esses kits não sejam vendidos? Você sabe a diferença entre um cientista e um médico? E assim, ele é bem arrogante aqui nesse ponto. E o cara fala, cara, a fiscalização de kit Covid não cabe à Anvisa, porque a cloroquina é um medicamento bom, ivermectina é um bom remédio para verme. Todos os remédios do kit Covid, eles são bons para alguma coisa e eles são necessários na sociedade. Então não cabe à Anvisa tirar esses remédios de circulação. Simples, técnico, genial o posicionamento do cara e a resposta do cara. Você não pode tirar um remédio de lúpus do mercado só porque tem gente tomando errado. Isso não cabe à Anvisa fazer. Isso cabe à comunicação do governo esclarecer isso para a população. E é aí que entra o genocídio, justamente nessa desinformação. E ele fala, essa fiscalização ela não cabe à Anvisa. São os conselhos de classe que regulam o uso off-label. O que ele faz aqui? O que o presidente da Anvisa faz aqui? Joga em cima do Conselho Regional de Medicina. Eu tô louco. Também assim, eu tô ansioso para ver como que o Conselho Regional de Medicina vai se posicionar em relação a isso. Se eles vão dizer que eles sofreram pressão, se eles vão jogar isso nas costas do Bolsonaro, ou se eles vão tancar, e qual será a justificativa deles de não se posicionar em relação a isso. Ok. E ele fala, cara, esse negócio de bula, a existência de bula, ela é uma coisa relativamente nova, é recente no uso da medicina, porque a medicina ela é milenar. Então, não cabe à Anvisa restringir o acesso da medicina ao uso off-label das drogas. O papel dela é controlar a bula em si, né, e garantir que a bula seja resultado de amplos estudos clínicos científicos e não da vontade da Nise, só porque ela é médica, só porque ela era pesquisadora do Einstein. Bom, médico não pode querer fazer ciência. O senador ele fala isso, médico não pode fazer ciência. Qual a sua opinião sobre o comportamento do presidente? E ele diz que... Bom, e aí ele fala também o que rolou em Israel. Gastar 400 mil reais para ir lá ver um spray, que porra é essa? No que deu isso? Como que vocês analisaram isso?
De novo ele se posiciona e ele fala, olha, a gente tem recebido um monte de propostas de remédios milagrosos, não temos preconceito contra nenhuma droga nova no combate ao Covid, só que nós pedimos documentação. Não há avanço nenhum em spray nenhum. Não há avanço nenhum em spray nenhum. Ou seja, a comitiva foi lá para fazer um ato de palanque também, foi até a Israel, viu o que tinha que ver. Nem os israelenses eles estavam levando a sério aquela porra que eles estavam fazendo. Falaram que era tudo estudo preliminar. Mas o Bolsonaro precisava ter alguma coisa para mostrar para o seu público o que ele estava fazendo. Ele precisava dizer que tinha alguma carta na manga. Foi lá e gastou 400 mil reais. Voltou. Esse spray ele está numa fase tão inicial de pesquisa que eles nem encaminharam a documentação necessária para a Anvisa começar a aprovar. Não tem estudo. Não tem estudo. E ele diz, temos recebido uma caralhada de propostas, não tem preconceito, mas não tem avanço nenhum nisso. Depois entra um questionamento a respeito do período não de 3 meses, mas para 21 dias da segunda dose da Pfizer, por questão de logística, por questão de armazenamento. Ele lamenta, ele pede desculpa por não estar inteirado em relação a isso, mas se compromete a mandar as informações tão logo ele levante. E a última pergunta da CPI foi, quando você teve Covid, presidente da Anvisa, você tomou cloroquina? E ele disse, não. E aí acabou. Perguntas. Estou arrependido de ter gastado 2 horas da minha vida? Não foram só 2 horas, tá? Porque eu tive que pausar e toda vez que eu pausava, eu colocava algum ponto aqui. Então não foram 2 horas, eu gastei cerca de 2 horas e meia entre parar para jantar, acho que umas 3 horas fazendo tudo isso, e mais o tempo de gravação do vídeo que deu 1 hora e 10 minutos. Não estou arrependido. Eu queria muito escutar esse cara falar. Eu fico muito grato de ter essa informação disponível dessa forma, e fico mais grato ainda por poder ter acesso a essa fonte, porque amanhã os jornais eles estarão divididos. Vai ter gente falando que o presidente mitou, lacrou, porque ele provou que o Bolsonaro está certo. E vai ter gente dizendo que o cara foi super honesto e ele provou que o Bolsonaro é um genocida. E você pode se colocar fora dessa polarização, tentando enxergar a realidade como ela é e não como ela é vendida nos respectivos jornais que defendem seus respectivos candidatos. Por quê? Porque a gente tem que conseguir se aproximar da verdade que nos afeta, escapando da guerra de narrativa e de vieses. Então aqui você tem um presidente de uma instituição que segue firme, que segue independente, falando de ciência. Que interpretação darão para essa realidade e que distorção aplicarão em cima desses dados, não sabemos. Aí cabe você ter um bom julgamento de escutar suas fontes e ver se elas podem te oferecer credibilidade. Eu quero que esse tempo que eu gastei assistindo isso daqui seja um incentivo para vocês buscarem as fontes da notícia nos fatos e não na conclusão que carrega uma opinião. Não aceite a minha opinião. Eu chamei um monte de senador ciumento aqui. Não acredite na minha opinião de acordo com a minha interpretação dos fatos. Assista. Quem sabe você não encontra um senador inteligentíssimo que está sendo difamado por mim. Assista o original, tenha o seu próprio julgamento. E quanto mais você refletir, quanto mais você consumir informação, maior discernimento você terá. Né? Você precisa de informação para construir seu conhecimento. E esse conhecimento, com reflexão, ele pode vir ou não a se transformar um dia em sabedoria. Não estou dizendo que eu tenha sabedoria. Eu estou falando que eu almejo sabedoria. Por hora é isso. Assim que eu tiver fôlego para isso, eu quero fazer a do Nelson Taik, pelo menos, né? Porque a do atual ministro da Saúde, vocês já viram que eu tenho muito pouco para falar sobre aquilo. Por hora é isso, um grande abraço para vocês.